sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e o vídeo de hoje é para a gente conversar rapidinho sobre o lançamento de Doomsday Clock número 1, que saiu lá nos Estados Unidos, que tem o roteiro do Geoff Johns e a arte do Gary Frank. Doomsday Clock talvez seja, ou sem dúvida nenhuma, seja o lançamento aí mais aguardado do ano em relação ao mundo aí dos quadrinhos de super-heróis. Porque teve aí o Legacy, né? Mas em termos assim daquilo que se espera muitas vezes e da importância que se tem dentro de todo um contexto de Watchmen e por aí adiante, Doomsday Clock chamou muito a atenção. E não só isso, quando foi anunciado Doomsday Clock, houve muita gente receosa, né, por quanto de mexer no universo do Watchmen. O Watchmen, de certa forma, tem uma espécie de redoma em volta dela, como se fosse uma obra que não pode ser tocada, como se fosse uma espécie, sei lá, de santo graal dos quadrinhos, onde você não pode tocar, você não pode falar do que aconteceu antes, você não pode falar de uma possibilidade de continuidade, ele tem que ficar ali guardadinha. E a questão é que os direitos são da DC, e uma vez que os direitos são da DC, ela pode fazer o que ela bem entender, né? Como ela fez o antes de Watchmen, e agora nós temos aí, por assim dizer, um depois de Watchmen, que é o Doomsday Clock, que justamente está situado, né, alguns anos depois dos acontecimentos de Watchmen. E o objetivo aqui do vídeo é partilhar com vocês as impressões que eu tive de leitura dessa primeira edição. Vale dizer que também não dá para definir muitas coisas, uma vez que é só a primeira edição de 12. E isso também quer dizer que muita coisa pode acontecer nessas 12 edições e acabar de uma forma que a gente possa dizer, infelizmente, é uma coisa esquecível, ou como pode terminar de uma forma que a gente fale, nossa, isso foi épico e é dos grandes materiais, aí, uma das melhores obras do século XXI em termos de quadrinhos de super-heróis. Não sabemos. Sabemos sim que o Geoff Johns é um roteirista extremamente competente, e também a gente sabe que qualidade não falta no traço do Gary Frank. Bom, dito isto tudo, eu vou passar para vocês algumas informações da primeira edição, daquilo que eu achei, coisa e tal, sem entregar muito spoiler ou coisa desse tipo, mas enfim, pode sim ter um ou outro aí, coisa e tal, mas eu vou tentar evitar o máximo possível isso daí. Mas vamos tentar uma situada, né, nisso daí. Bom, em primeiro lugar, a história ela vai se passar no depois dos eventos de Watchmen, e é revelado ao mundo o que o Ozymandias fez. Isso não chega a ser um spoiler, porque faz parte da própria sinopse aí da história, e lá nos Estados Unidos isso já vinha sendo anunciado, né, esse tipo de coisa. E o mundo fica sabendo do que aconteceu e descobre que o sujeito é o responsável pela morte de um número de milhões de pessoas, e não só isso, né, outras milhares ficaram feridas com um monte de sequelas e por aí adiante por causa das atitudes do Ozymandias. E isso faz com que haja uma revolta popular e o mundo entra em pavorosa. Vira assim, os nervos ficam à flor da pele, as desconfianças crescem para tudo quanto é lado, as nações que com poder nuclear meio que se levantam uma com a outra, e estamos aí à porta, dentro do universo do Watchmen, de uma guerra nuclear e de ações assim que são catastróficas para a humanidade, ao ponto sim dela poder ser extinta. E existe um objetivo nisso tudo, onde o Rorschach, tá, que ele volta na história, e aí eu não vou falar para vocês exatamente o que está rolando e de onde que veio esse Rorschach. Não se dá informações precisas, mas se dá pistas da pessoa, no sentido assim, não da identidade dela, mas por que tem um Rorschach, tá? Isso acaba sendo meio que mostrado na história, mas eu não vou falar para vocês. Mas é interessante.
Mas o Rorschach que está ali narrando a história, é exemplo da obra original, e ele então vai buscar libertar da prisão algumas pessoas, um casal mais especificamente, tá? Pequeno spoiler, e existe aí, spoiler de novo, um objetivo: eles precisam encontrar Deus para poder evitar o fim do mundo. Quem é Deus? Ora, Deus nada mais é, dentro do contexto de Watchmen, que o Dr. Manhattan. Por quê? Porque Deus, no caso do Dr. Manhattan, deu as costas para o mundo, e ele, uma vez que deu as costas para o mundo e deixou o paraíso para a humanidade, o paraíso está todo lascado e Deus precisa consertar as coisas para evitar o desastre, o caos completo da humanidade. Então, o objetivo é procurar o sujeito. E a história vai se desenvolver nessa primeira edição em termos de apresentação da situação do mundo e também dessa busca pelo doutor, ou essa iniciativa pelo começo da busca do Dr. Manhattan, que tem também ali uma importância muito grande o próprio Ozymandias, uma vez que ele está encabeçando essas coisas, por entender que é preciso tomar essa atitude, até porque agora ele é o homem mais procurado do mundo, a pessoa mais impopular da face da Terra, por causa daquilo que ele fez. Dito isso tudo, o que eu posso dizer da primeira edição enquanto fã de quadrinhos, fã de Watchmen e também do que a gente tem aqui? Gente, a edição é redondinha, tá? Ela é muito bem escrita, percebe-se que o Geoff Johns tem um cuidado muito grande na construção da história, no uso das palavras, na colocação da proposta do que ele está construindo. Tudo isso é feito de uma forma muito meticulosa, muito cuidadosa. Você percebe nas palavras do Johns, na forma com que ele está construindo o roteiro, todo esse cuidado, assim como se o cara estivesse se entregando realmente àquela obra. O que pode sim surgir daqui um grande clássico dos quadrinhos, por que não? Né? E até porque precisamos de grandes clássicos. A história é bem escrita, a história é envolvente, a história prende a atenção do começo ao fim, sabe? Não dá ainda para dizer que é algo épico, até porque é cedo demais para falar uma coisa dessa, mas dá para dizer que é um começo excelente. Tá? É um começo excelente, eu gostei muito do que eu vi. A colocação dos quadros, parecendo a formatação das páginas do Watchmen. A arte do Gary Frank está belíssima. Em alguns momentos ele chega a dar uma emulada na arte do Dave Gibbons, por quanto do jeito do desenho, né, da própria série original. Então, às vezes ele dá uma emuladinha no desenho dele, sem obviamente perder as características do traço do Gary Frank, que está muito bonito. Assim, ele está cheio de detalhes, assim, o cara é competente naturalmente, mas você percebe que ele está assim colocando um capricho maior naquilo que ele está fazendo aqui. Há dedicação, uma dedicação muito grande da equipe criativa, isso se percebe em página a página que você vira. A história, como eu disse, ela envolve você quer saber o que está acontecendo, você quer entender o que está acontecendo. Ele começa a entregar pequenas informações dessa situação e vai prendendo você, e quando termina a primeira edição você quer saber a sequência e fica ansioso pela próxima edição. E eu acho que é isso que a gente procura num quadrinho, ficar ansioso pela próxima edição. E isso e Doomsday Clock, ele te traz essa sensação de coisa boa, essa sensação de que você está diante de um quadrinho de qualidade, que você está diante de uma obra que pode sim despontar aí como algo bacana. Eu não vou ser, digamos assim, ultra otimista em dizer que isso aqui vai ficar tão bom que pode ser um dia colocado lado a lado com Watchmen, e eu acho que eu nem tenho essa perspectiva ou essa expectativa, mas eu tenho expectativa de que a gente tenha um quadrinho aqui, uma obra de forma geral, assim, acima da média daquilo que a gente, dentro do que a gente tem visto nos últimos anos, dentro dos quadrinhos, e que pode sim se tornar, quem sabe, um clássico dos quadrinhos. E vale a pena demais acompanhar. O Superman aparece no finalzinho da história, tá? Spoiler de novo, desculpa não ter avisado antes. Superman aparece no finalzinho da história, deixa ali algumas inquietações para o leitor bastante interessantes a respeito disso, e dá para começar a fazer algumas especulações, até porque a gente sabe, isso não é spoiler, né, que o Dr. Manhattan e o Superman têm papel importantíssimo dentro desse
contexto, né, onde vai ser feito esse crossover entre a realidade de Watchmen, né, e a realidade do universo convencional da DC Comics. Um mundo que está prestes a acabar e que tem, por outro lado, talvez a esperança no Homem de Aço e no Dr. Manhattan. E eu tenho algumas coisas que começam a passar pela minha cabeça sobre essas duas pessoas, que chega-se a ter uma coisa assim comigo, que talvez eles sejam mais íntimos do que a gente pensa, sabe? Eu vou só deixar mais ou menos isso assim. Eu acho que talvez, não tem nada disso aqui na história, tá? Mas seria especulação minha a partir do que eu li da edição 1. Talvez eles sejam mais próximos do que a gente pensa. Mesmo que de forma inconsciente nesse sentido. Mas enfim, Doomsday Clock vale a pena, vale a pena. A primeira edição é boa, a primeira edição é excelente. Que nota eu dou especificamente para a primeira edição? Eu dou uma nota 9, e se você puder ler, meu querido, leia, porque vale demais a pena essa edição, e espero ansioso a edição número 2. Não vou fazer review de 1 a 1, tá? Mas quando terminar, eu quero fazer aí sim um review das 12 edições, com spoilers e tudo mais, falando das minhas impressões da série como um todo. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer. E esteja contando para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. Curta também a nossa página no Facebook. Participe lá do nosso grupo no Facebook, tem sido bastante bacana. E se você puder comprar os seus quadrinhos pelos nossos links aí do Facebook, eu agradeço demais da conta a ajuda de todos vocês. Se você já leu Doomsday Clock número 1, o que você achou? Gostou? Não gostou? Suas expectativas para essa obra? Enfim, conversemos um pouquinho a respeito disso. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Fui!